Boa noite a todos. É com imensa satisfação, com grande alegria, que abrimos mais esta sessão do programa Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras, esta noite dedicada à reflexão sobre a obra literária do acadêmico Luiz de Fone. Nós temos uma grande alegria de receber aqui nessa noite, para a sua conferência, Caio Junqueira Maciel, sobre quem falarei daqui a pouquinho. Eu só vou me permitir fazer propaganda da nossa programação, como eu sempre faço, porque essa é uma casa que quer muito o apoio, o prestígio e a companhia de todos vocês, sempre. É uma casa aberta para a cidade. Queria registrar a presença dos acadêmicos Luiz de Fone, Eda Prates Bernes, Olavo Romano, presidente emérito da academia. Enfim, para que todos saibam, no dia 19, semana que vem, portanto, faremos aqui um lançamento do livro A Turma da Savassi. Aqui está o autor do livro, Jorge Fernando dos Santos, querido jornalista, amigo de todos nós, escritor importante, que falará sobre a Turma da Savassi, na companhia de Pacífico Mascarenhas e de alguns amigos que viveram aqueles momentos tão importantes. Dia 19 de junho, 7h30 da noite. No dia terça-feira. No dia 25 de junho, não é isso, Flávio? Dia 25 de junho, Cris Guerra, nossa colega jornalista, escritora, falará da sua relação com a literatura também às 7h30 da noite. Cris Guerra, às 7h30 da noite, dia 25. Dia 28 de junho, o professor Fernando José Armando Ribeiro falará sobre direito e literatura. Fernando é juiz e poeta e falará sobre direito e literatura, que é, inclusive, título de um grupo importante de pesquisa que ele coordena, junto com a professora Luciana Pimenta, na PUC Minas. No dia 6 de julho, haverá aqui uma conferência da professora Maria Inês Marreco sobre a obra literária da acadêmica Carmen Schneider Guimarães, no dia 6 de julho, que é uma sexta-feira, às 5h da tarde. Enfim, então, e já adianto que nós vamos ter no segundo semestre acadêmico, no dia 21 de agosto, a professora Eneida Maria de Souza falando sobre os 90 anos da publicação de Macunaíma, de Mário de Andrade. Eneida Maria de Souza fez seu doutorado sobre Mário de Andrade, né, na França, e aqui falará para nós sobre os 90 anos da publicação dessa obra tão importante que é Macunaíma. Não vou mais ocupar a paciência do público com as minhas palavras, porque hoje nós estamos reunidos aqui com muita alegria para saber um pouco mais, né, sobre a obra de Luiz de Fone. Caio Junqueira Maciel é mineiro da cidade de Cruzília, é mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor. Escreveu livros didáticos e publicou 4 livros de poemas: Sonetos Dissonantes, de 1980, Felizes os Convidados, de 84, 2 mais Doido é Igual ao Vento, de 97, e Era uma Voz, Soneto Só para Netos, de 2006. Integrou o grupo Coletivo 21, participou como contista das antologias Coletivo 21, de 2011, Adolescência e Companhia, de 2012. Tem ensaios publicados no Suplemento Literário do Minas Gerais e no Caderno Pensar, do Jornal Estado de Minas. Tem parcerias com o compositor Zé Beto Correia nos CDs Era uma Voz, de 2005, Trilhas da Literatura Brasileira, de 2011, e Recados de Minas, de 2012. Muito obrigado, Caio, por ter aceitado tão generosamente o convite da academia para falar sobre o nosso querido confrade Luiz de Fone. E eu queria, então, pedir a todos um aplauso de boas-vindas para Caio Junqueira Maciel. A palavra é sua. Bom, foi com muita alegria que eu recebi esse convite para falar sobre o Luiz de Fone, por várias razões, né? Entre elas, o Luiz de Fone é nosso amigo, Coletivo 21, do grupo dos Quintaneiros, né? E também o Gifone é mineiro de Baipindi, cidade vizinha de Cruzília,
E eu estava evocando isso, que no diário do meu avô mantinha um diário, eu devo ter herdado dele esse gosto, né, porque eu sempre também escrevi diários. E o meu avô, em junho de 52, eu tinha um mês de vida, nasci em maio de 52, o meu avô registrou a alegria do meu pai e do sócio dele, o Paulo Arantes, que estava inaugurando o cinema de Cruzília, o Cine Vitória, e quem fez o discurso foi o doutor José Gifone, que é tio do Gifone. E depois eu vinha saber também que esse mesmo Gifone foi advogado da minha família numa complicada divisão de herança, da famosa fazenda da Bela Cruz, que serviu de cenário para aquele massacre dos escravos, né, em 1833. Minha mãe nasceu, inclusive, nessa fazenda, e o doutor José Gifone foi o responsável pela jogar água fria na fervura lá, né? Bom, deixa eu, antes de conversar, só lembrar o que eu vou fazer aqui, porque eu comecei a ler a obra do Gifone, e a obra dele é enorme, né? O Gifone tem 21 livros densos, mesmo a chamada literatura infantil, infanto-juvenil, né? É uma literatura densa, e eu fui relendo, né? A maior alegria que tem é reler, né, gente? Depois de ler, reler é realmente muito melhor. E foi anotando e tal, acabei redigindo um texto, deu mais de 40 páginas. Eu não posso fazer uma palestra com 40 páginas e tal, mas quem sabe eu publico isso. Não. Bom, então, a estratégia aqui dessa conversa é a seguinte. Primeiramente, nós vamos subir a montanha para descortinar a obra do Luiz Gifone. A gente vai descendo aos poucos, recolhendo alguns temas, e depois sim, né, inclusive o trabalho meu que eu quero publicar uma vez, uma hora, aí eu vou pegar mais humor, porque o bom, realmente, dessa releitura, que eu chamo de releitura, que eu faço do Gifone, é a presença do humor, né? Não que ele seja um humorista, né, um escritor tipo Chico Anísio, tipo Jô Soares, que escreve humor, não. Ele é um romancista denso, profundo, pegando aspectos complexos da natureza humana, e o humor aparece ali como os elementos laterais, né? E eu gosto muito de um livro do Vladimir Nabokov, que chama Lições de Literatura, e ele fala, né, que o bom leitor tem que acariciar detalhes. Ele tem que pegar aqueles pormenores, aquilo que é uma coisa lateral, que pode ser uma nota de rodapé no livro, mas que, na verdade, é aquilo ali que faz o livro brilhar, né? Só para efeito de comparação, eu estava revendo essa semana Em Busca do Ouro, do Charles Chaplin. Quer dizer, o tema, né, a busca do ouro, está lá no título, mas as pedras preciosas são os pequenos gags que tem no filme, né? O Carlitos já está rico, milionário, ele com o sócio dele, milionário, vestido de smoke, tal, quando ele cata uma binga no chão, pô. Quer dizer, isso aí é precioso demais, uma passagem como essa, né? Isso não paga o ingresso do filme. Bom, vou mexer aqui. O riso e a paixão lúdica do ser, provocações gifônicas. Esse seria, então, o tema, mas antes de chegar no aspecto do humor, dessas provocações gifônicas, aliás, algumas pessoas que eu mandei convite falaram assim, eu só vou lá se você explicar o que é gifônico, porque eu não sei o que é uma coisa gifônica, né? Bom, montanhas, montanhas e montanhas. Essa seria uma epígrafe para o estudo da obra do Luiz Gifone. Eu estou pegando esse verso do Cruz e Souza. É um verso só com a palavra montanhas. Montanhas, montanhas e montanhas, está lá no poema Os Monges. Porque o Gifone nasceu em Maipindi, nas encostas da Serra da Mantiqueira, e a obra dele é cheia de serras, de picos, cordilheiras, montanhas. Ele escalou várias delas, né, no Brasil, na América do Norte, na Ásia, né? E um escritor mineiro não pode deixar de falar de montanha, né? Estou lembrando aqui, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, no soneto 8, ele começa dizendo assim, altas montanhas e serras,
que ao céu estás servindo, de muralhas que o tempo não profana. Se gigante não sois, que a forma humana em duras penhas foram confundindo. O Alfonso Guimarães, nosso grande poeta de Mariana, tem um verso dele, numa canção, que diz assim: eu bem sei que ninguém me acompanha, é que eu estou só no alto da montanha. E o meu poeta predileto, da nossa vizinha Iruoca, que é o Dantas Mota, no célebre livro Elegias do País das Gerais, o Dantas escreveu: País das Gerais, sou teu filho, ninguém sabe quando sou boi, ninguém sabe quando sou leão. Na planície me sinto triste, na montanha me sinto alegre. O Luiz Gifone escolheu versos do Dantas Mota como epígrafe dos 2 livros que ele escreveu sobre o bispo Dom Manuel da Cruz, o Frei Manuel da Cruz, que foi o primeiro bispo de Mariana. O Gifone escolheu o epígrafe do Dantas Mota. E é lá em Airuoca que tem o Pico do Papagaio, que é um dos lugares mais belos, né, do nosso sul de Minas. O Pico do Papagaio aparece 2 ou 3 vezes na obra do Gifone. Eu recolhi aqui um exemplo só de uma crônica do Reino dos Puxões da Orelha. Em Airuoca, pacata cidade junto ao Pico do Papagaio, tão celebrado por Saint-Hilaire, que o escalou em 1822, o meu avô se instalou em torno de 1890 e jamais retornou à Itália. O Pico do Papagaio faz parte, né, da Serra da Mantiqueira, e a Serra da Mantiqueira também é uma paisagem muito recorrente na obra do Gifone. Então, pegando aqui um trecho do Adágio para o Silêncio, um dos melhores livros do Gifone, se bem que depois da releitura, viu, Gifone, é difícil falar qual que é o melhor, viu, porque eu gostei de todos. Ulisses se emocionou diante do perfil longínquo da Serra da Mantiqueira. Até então a cidade lhe parecera quase desconhecida. Os referenciais antigos engolidos por construções ou avenidas, as montanhas, contudo, permaneceram vestidas com o mesmo tom azulado da primeira memória. A Mantiqueira e a família possuíam um aspecto em comum, eram imutáveis, com uma ressalva: a serra não doía. Belo Horizonte, também, né, a Serra do Curral, é uma paisagem recorrente, e o Gifone escreveu um livro só sobre a Serra do Curral, daquela coleção Conceito, Belo Horizonte, a Cidade de Cada Um. De uma ponta a outra, a Serra do Curral me pareceu em fogo, um fogo muito mais potente que o de capim, fogo que vinha das entranhas da terra, fogo da beleza, fogo da paixão. E, para além de Minas Gerais, o Gifone também conhece o Himalaia, e ali ele ambienta uma história infanto-juvenil, né, que é o Caçador de Étis. No lago Peva, o Himalaia se refletia emoldurado por uma vegetação inconcebível em Tengboche. Fascinado pelo cenário, cogitou ficar ali para sempre. Mudou de ideia logo depois. Um senso de obrigação com destino o impeliu para a sua terra. Lá ficava o Sagamarta, que é o nome do Himalaia, e os Yetis preferiam as altitudes máximas. A natureza, de modo geral, está presente em toda a obra do Gifone. Essa foto é sua, né, Gifone? Essa foto foi dele mesmo. As outras eu peguei na internet, essa aí é do próprio Gifone. A minha neta chegou ali, ó, que grande alegria, meu Deus, a Helena. Helena. E ela chegou na hora que eu estava falando de um texto de literatura infantil, hein? Que coincidência. Você vai ver um dia. Ela já sabe o que é Yetis. Eu mostrei para ela um dia as ilustrações do livro do Yetis, ela já sabe o que é. Bom, então há um envolvimento do Gifone com a natureza em toda a sua obra. Aqui eu pego um trecho do Reino dos Puxões de Orelha. Desertos me fascinam, tanto quanto mares, planícies e montanhas. Dissolvido neles, reaprendo a minha dimensão frente ao mundo. Situo-me diante do cosmo e da consciência. Apequenado, capturo o estar na vida. Sinto a pulsar, presente em cada poro. Não precisamos alcançar as estrelas para vivenciar a totalidade. A Terra oferece lições gratuitas. Devia ter feito isso no início, mas a gente agora vai começar a descer a montanha e vendo aí a produção do Gifone, né? A Jaula Inquieta,
É o único livro dele que eu não tinha, pedi emprestado. Eu acho que eu vou surrupiar esse livro, viu? O único livro dele que eu não tinha era Jaula Incrédula. É o livro de contos, Os Pássaros São Eternos, livro infantil, O Ovo de Adax, grande romance ambientado em Belo Horizonte, Governador Valadares, na Tailândia. Morangos Azuis, também um livro que a Helena vai ler. O romance, grande romance também, viu? Eu li 3 vezes e realmente, viu? Se tivesse nos tempos de academia, de faculdade, eu ia fazer uma tese de mestrado ou doutorado sobre esse livro. O Fascínio do Nada, livro de crônicas, Serra do Curral e O Acaso Abre Portas. Bom, relendo a obra do Gifone, a gente percebe que a escrita dele é visceral, ele escreve com o corpo, ele fala muito dos sentidos, os 5 sentidos estão marcantes na obra do Gifone, e principalmente o sentido do olfato. A obra dele é bastante sensorial. Repare aqui um trecho do Adágio para o Silêncio. Declarou que o cheiro de julho, a mistura de flores de laranjeira com a torrefação de café, a verdade tem olhos verdes. É o livro que tem um protagonista chamado Tomé, ou não. Quase que eu leio aqui Riascos, eu estou tão chateado com o Vasco, quase que eu leio aqui Riascos da Eternidade, Riscos da Eternidade. As chinelas da raposa polar, que baita inveja que eu tenho desse título, e liberam as lembranças que o sentido guarda. Odores são frascos de memória. E percebendo a quantidade de referências aos sentidos, ao corpo, que a obra do Gifone propaga, eu fui esbarrando numa palavrinha, toda hora ela me aparecia, e eu percebi que essa palavra era uma palavra assim, nuclear. Aí eu me lembrei dos tempos de faculdade, eu gostava muito de ler o Spitzer. O austríaco Leo Spitzer, em seus estudos sobre o estilo, aconselha a ler e reler uma obra, até que um detalhe possa desencadear o clique. O Daniel Delat, no prefácio de um livro de Michel Riffater, assim sintetiza esse método de Spitzer. Uma unidade linguística impõe-se como específica do étimo do escritor. Após essa frase ascensional, só resta reler a obra para conferir experimentalmente a descoberta e observar de que modo se organiza em torno desse núcleo uma rede linguística original, o estilo do autor a ser considerado. Então, a palavrinha que me chamou a atenção é o verbo exalar. Como que esse verbo aparece e reaparece inúmeras vezes na obra do Luiz Gifone. Ele aparece no seu sentido denotativo. Por exemplo, um carpinteiro só depois de tocado pela mão da Virgem exalaria perfume tão divino. Isso aí está lá no Pastor das Sombras. Ele aparece também de forma metafórica e num texto metalinguístico. E esse trecho aqui que eu peguei do Fascínio do Nada é aquilo que realmente todo leitor deseja encontrar no livro. Eu acho que todo escritor também quer, né, nessa conexão com o personagem e também com o leitor. Quando a obra exala respeito, a empatia, criador-criatura se instala, contagia as páginas. O leitor percebe a intimidade, acredita no universo em que entrou, aumentam-lhe as possibilidades de encantamento. Na biografia que o Gifone escreveu sobre o bispo de Mariana, ele transcreve um trecho atribuído ao Conde Assumar. Na verdade é um texto anônimo, mas atribuído ao Conde Assumar, em que aparece o verbo exalar de forma metafórica, um texto muito forte, né? Acrescentarei que a terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos, destilam liberdade os ares, vomitam insolência as nuvens, influi desordem os astros, o clima é tumba da paz e berço da rebelião. A natureza anda inquieta consigo e amotinada lá por dentro é como no inferno. Isso aí está lá na biografia. Depois, no romance, o Gifone revisita essa passagem
e dela faz uma paráfrase. Recuperai essas minas que ardem na concupiscência, exalam motins, evaporam tumultos, tocam desaforos, vomitam insolências, instilam a liberdade com o rico caldo de suas entranhas. No livro da Raposa Polar, Chinesa da Raposa Polar, tem um conto chamado ali Ars Gratia Ars, autor que é assassino, e ele se inspira nos seus assassinatos para se inspirar. Então, tem o verbo exalar, ele aparece ali relacionado com os outros sentidos. A última tela, ainda inacabada, já exala magia, a inspiração veio do caso de Belém, a alma da garotinha de jeans é a camisa florida, escapa da superfície, transcende o material, comum da existência, paira numa dimensão que assambarca os sentidos, adere ao fluxo do tempo, avança com ele, alcança o eterno. Aí depois eu fui percebendo em vários livros que esse verbo exalar está relacionado, né, com os outros sentidos, criando várias sinestesias. Contato, enquanto balançava a cabeça, a exalar o desconsolo no suspiro que colheu entre os dedos, Manuel mirou no canto da cômoda o barrete episcopal, no tom mais acentuado das violetas que floresciam em abril nas colinas de Lousada, semeadas ao acaso pela infinita graça. Também com a visão, ante meu olhar de espanto desse que a gente exala, sem perceber quanto testemunha surtos de loucura, ele, o pesquisador, me contou, em seu portunhol esquisito, que a planta era uma iridácea. Aqui já é do livro sobre a Serra do Curral. Presente também a audição. Olha que esse texto aqui foi feito muito antes do desastre de Mariana, hein? A música exala a essência de Deus, Mariana exala Satanás. E o paladar, com lábios bem soldados, ele nunca para ninguém exalaria o mel da voz, o sorriso da ternura, a força da presença, a inteligência da argumentação. Bom, saindo desse aspecto puramente estilístico, eu pensei assim em fazer uma rota de leitura. Quais são os itinerários para se ler o Luiz Gifone? Há várias rotas para percorrer a montanhosa obra do Luiz Gifone, em que aspectos mineiros e universais se entrelaçam em assuntos rurais e urbanos, se dilatam em temas familiares, sociais, psicológicos, míticos, estéticos, envolvendo questões filosóficas e cosmológicas. Do Pico do Papagaio de Airoca ao Monte Everest, há um longo caminho mapeado por esses textos que exalam, com todo respeito, inquietações. A vida, em sua circularidade, é o que pulsa em toda a obra desse autor, que escalou montanhas da América e da Ásia, como também desceu aos abismos humanos. Suas criaturas são seres constantemente atormentados por questões envolvendo o sentido da vida. O estar no mundo, a família, o sexo, a arte, a morte. Reflexões são recorrentes, como nesse trecho, sob o prisma do personagem Ulisses, nome que remete a um acervo mitológico que é riquíssimo na obra do Gifone. Né? Quem quiser reler o Gifone só no veio da mitologia, encontra muita coisa. Então, aí é um trecho sobre a família, texto muito forte, que me lembra até um pouquinho o Nelson Rodrigues. As famílias são coleções de cadáveres abandonados com vida. Enterrá-los significa um desafogo no presente e uma profilaxia para o futuro. Ninguém de posse das faculdades mentais toleraria o mau cheiro de um convívio indesejado. Segundo a ensaísta Leila Perrone Moisés, a literatura a que nos referimos é a que se manifesta em determinados textos escritos numa linguagem particular, textos que interrogam e desvendam o homem e o mundo de maneira aprofundada, complexa, surpreendente. O Gifone tem uma crônica que ele critica a chamada cultura do fácil, uma coisa que a gente vê muito hoje, né? É o pessoal querendo facilita, a taia, como se diz lá inclusive, a taia. O pessoal quer facilitar demais, né?
Então, a obra dele não é uma obra fácil de ser lida, né? Devido à complexidade de seus termos. É o que nos propõe Gifone, desde a publicação da Jaula Inquieta. No conto que tem esse título, A Jaula Inquieta, o personagem se pergunta: por que o tempo não pode ser questionado? A dúvida caracteriza o homem. Por que não duvidar? Engenheiro de formação, escritor por opção, Gifone projeta, inventa, calcula e imagina, raciocina e se emociona, elaborando textos em que ciência e arte se harmonizam, objetividade e subjetividade se confundem. Na crônica Delírio Nosso Cada Dia, há uma simbiose entre a razão e a imaginação no texto ali, né? Tenho especial predileção pelos cientistas, donos de imaginação sem freios, inventaram um método que julgam infalível, sobrenatural, como se a varinha de condão da objetividade mandasse para o espaço a subjetividade, como se fosse possível fazer uma ciência única, definitiva, verdadeira, em qualquer tempo e lugar. Essa mesma ideia, ela é ratificada no Retalhos do Mundo. Em vez de antagonistas, arte e ciência são ferramentas para diminuir o caos e melhorar a compreensão sobre nós mesmos e o universo. Einstein e Faulkner se complementam. Equações são poesia condensada, romances equacionam vidas. As indagações sobre o ser e o conhecer praticamente permeiam toda a obra do autor. Em Infinito em Pó, os recursos da ficção científica estão a serviço da constante interrogação sobre o sentido e a fragilidade da vida e da própria ciência, como nesse trecho. Entender a própria consciência estaria fora da capacidade humana, porque é impossível um sistema fechado compreender a si mesmo. O conhecimento desenvolvera leis restritas de lógica local exclusiva para o Homo sapiens. Haveria outras equações que, antíteses das nossas, explicariam melhor o universo. A ciência era um voo com asas de cera sobre um sol escaldante. No romance A Árvore dos Ossos, as interrogações e inquietações prosseguem sob o ponto de vista de um dos mais complexos e interessantes personagens de Gifone, que é o Isaías, aquele personagem aleijado, né, que está sempre em constante atrito com a mãe, a dona Francisca, a Francisquinha, a Chiquinha, a dona Chiquinha. E ele fala, então, da deficiência das palavras. Eu desconfiei das minhas leituras. Nunca jamais o maior livro conseguiu captar 1/1000 de uma simples rua. As palavras faltam os cheiros, os sons, os detalhes, a visão. Os textos são meros arremedos da realidade, invencionices de curto alcance, metáforas sem pé nem cabeça. Em uma das crônicas de O Poeta e o Pássaro, o autor associa a curiosidade ao senso lúdico. Ele já está começando a entrar na área que me atrai, evidenciando que em seu labor literário há uma coincidência entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Ainda bem que o gosto por literatura ou por ciência continua, na maioria das pessoas, movida pela curiosidade inata, pelo lúdico, pela extensão do conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo, que captura, pela captura da emoção e do prazer. É interessante que o trabalho do escritor é um trabalho doloroso e um trabalho também prazeroso. Então tem uma passagem muito interessante do A Verdade Tem Olhos Verdes, em que o protagonista é um escritor, então ele diz para o caseiro dele, né? Acho que eu coloquei essa passagem aí também. Com licença, Leonardo, eu preciso trabalhar. Escrever é trabalho, doutor? Luiz Gifone é um escritor onívoro, consequência de um leitor voraz. Incorpora em seus textos grandes nomes da literatura, como num trecho da literatura infantil. Vários autores e livros
estão presentes aqui nesse pequeno trecho. Ó. Quantas vezes, acompanhando Ulisses, sofrendo com Lear, rindo com Quincas ou procurando Beatriz, acordei das leituras percorrendo, parecendo escutar o chilreio do meu amigo. O amigo aqui é um passarinho. Nas raras escapadas ao jardim, onde os caminhos se bifurcam, onde ouvi o ruflar das asas do retorno. Então você tem aqui a Odisseia, você tem aqui o Shakespeare, tem aqui o Machado de Assis com Quincas Borba, tem o Dante, né? E tem o Jorge Luiz Borges também. A pintura e a música também fazem parte da obra do Gifone. Eu acho muito interessante uma crônica que ele escreveu sobre o quadro, o retrato de Louis-François Bertin, do Dominique Ingres, em francês. Ao desnudar o burguês retratado, o cronista evidencia afiado olhar irônico ao tecer considerações sobre a obra que, parafraseando o texto, lhe cutucou os miolos, gerou fascínio e fez cócegas, arrancando-lhe risos e reflexões. Acho melhor colocar o quadro primeiro. É o quadro que prendeu o Gifone, né? Muito tempo lá no Museu do Louvre. Ele olhou bem, e parece até com aquele ator francês, o Gerard Depardieu, né? Lembra um pouco ele. Então, olha o que o Gifone escreveu dele aqui. Há quadros que, sem a menor cerimônia, me agarram pelo pé, ou melhor, pelos olhos. Concepção, desenho, cor, forma, textura, volume, atravessam as pupilas, furam as retinas, cutucam os miolos, geram um fascínio que, às vezes, me faz cócegas lá dentro, arranca risos e silenciosos aplausos. Em outras ocasiões, produzem reflexão. Obeso, portador de uma barriga tão volumosa que poderia acomodar um rei, talvez um rei e um imperador juntos, metido num terno escuro com camisa branca e penduricalhos, rosto empapado, pele rosada, peito empoado, cabelos estudamente revoltos, dedos tentaculares de polvo. Louis-François está nu, completamente nu. Ele mostra a alma que salta sobre o observador, exibe sucesso, orgulho, posição social e transmite a arrogância comum em quem, dono do dinheiro e poder, julga que dominará a morte. Viagem pela releitura. Vale a pena rir de novo. Leila Perrone Moisés, mais uma vez, adverte: ser a obra literária um texto que faz pensar e sentir de modo mais profundo e duradouro, e que por isso tem que ser lido mais vagarosamente e mesmo relido. Destarte a releitura que empreendemos desse autor, dromomaníaco, ele tem mania de inventar palavras e mania de viajar, né? Foi uma grande viagem. Seus textos nos levam longe e nos trazem seu fascínio pelo mundo, como nesse trecho de uma crônica sobre o Goethe na Itália. Relatos de viagem possuem a estranha capacidade de revelar a alma do autor e dos lugares visitados. Flagram o espírito de quem olha, de quem é visto, de quem está a descobrir novos mundos e de quem se entrega à rotina. Desnudam culturas, expõem preconceitos, externam admiração ou crítica, transmitem conhecimento. O Gifone gosta tanto de viajar, escreve tanto sobre viagens, que até sugiro, né, que, caso exista mesmo disco voador, que o Gifone sofra uma abdução, que ele seja abduzido, mas uma abdução retornável, para você relatar depois tudo que você viu. Porque eu tenho certeza que o relato desse sequestro, né, vai contar com a sua ironia, com o seu humor, e a gente não vai perder nada do que acontece nas galáxias. Aí ele diz, né, eu acho todas as terras interessantes, pensando bem, são mesmo. Cada uma possui seu modo de vida, sua geografia, sua cultura, sua gente, que nunca se repetem. Mesmo quando os temperos são iguais, os pratos são diferentes. E, lendo o Gifone, após percorrer páginas, caminhos, pergaminhos, cordilheiras, correntezas, convicções, incertezas, aspectos transcendentais, banais, eróticos e episcopais, decidiram seguir uma rota.
uma rota marcada pelo humor. Eu cito aqui uma passagem de memórias do comediante Jerry Lewis. Eu chorei muito quando morreu o Jerry, gostava muito de Jerry Lewis, e o Gifone colocou no Facebook, quando o Jerry Lewis morreu, que antes dele morrer, ele já tinha matado o Gifone de rir, né? O Jerry Lewis era muito amigo do Kennedy, do presidente Kennedy, e um dia o Kennedy convidou o Jerry Lewis para tomar um uísque, gostava muito de tomar um uísque, e ele entregou para o Jerry Lewis, o Kennedy entregou para o Jerry Lewis uma placa, e nessa placa estava escrito o seguinte: há 3 coisas verdadeiramente importantes: Deus, a loucura da humanidade e o riso. Posto que as 2 primeiras estão além de nossa compreensão, temos que fazer o que podemos com a terceira, ou seja, com o riso. Tal inscrição remete para a presença do humor em meio a elementos graves da vida, seja diante da existência ou não da divindade, seja diante da loucura humana. De imagens gastronômicas que aparecem na obra dele, é uma coisa incrível. Eu peguei inúmeros exemplos. Aqui eu vou pegar só uma meia dúzia, mas inúmeros exemplos, né? Então, veja ali. Cada autor traz uma experiência exclusiva, sintetiza as visões anteriores do ser humano e acrescenta o tempero da época em que vive. Deixa uma receita modificada, cujos ingredientes recém-adicionados costumam ressaltar sabores já esquecidos. Além disso, esse século nunca aconteceu antes, portanto a obra é um testemunho do nosso tempo para o futuro. Se vai ficar, não importa, há que se escrever. Isso é na crônica lá do poeta e o Quasar. Mais adiante, no outro livro, ele diz: não existe 2 pessoas com o mesmo olhar. Ao ler o meu relato de viagem à Índia, uma amiga me confidenciou: eu acho que visitamos países diferentes. Não vi nada daquilo que você viu. Pois eu sou ficcionista, eu vivo de criar ilusões com o tempero da realidade. A fixação humorística dos detalhes anatômicos associados a elementos da culinária é uma coisa bem recorrente também na obra do Luiz. Veja lá, no livrinho A Serra do Curral. Orelha, o nosso companheiro de 15 anos, o mais forte, o destemido, não gostava de referência às dimensões do seu pavilhão auricular, que, transformado em bife, alimentaria um batalhão. A orelha também está presente no título do livro, né, O Reino Puxão de Orelha, que ele fala lá da Tailândia. Também associa isso à comida. O homem apontou-me Buda, tudo se esclareceu, nunca vi lóbulos tão soltos e avantajados, 2 bisteconas de cobrir o prato. No livro O Ovo de Adax, a indisposição erótica da personagem feminina é pontuada por um símile que remete ao humor negro. E nesse mesmo romance há uma descrição caricata em que a imagem também busca ingredientes culinários. Vestiu uma camisola, deitou-se, apagou a luz, esqueceu-se de mim. Ficou gélida como filé. Vagos instintos necrófilos me ocorreram. Controlei-me. Também no Ovo de Adax. O da pizza está no anterior. Ah, está no anterior, né? Porque o meu está na outra parte. Seu rosto tinha muito em comum com as pizzas. Muita gente está com fome aí, né? Redondo, chato, de cor de mussarela coberta com molho de tomate, após alguns minutos no forno. A pele brilhava de suor. Em O Reino do Puxão de Orelha, geografia se alia à gastronomia, através da linguagem figurada, temperando informações do turista com humor. E no livro sobre o Serra do Curral também, o Gifone traz muitas imagens da culinária. Torres, mesetas e templos, ilhas abandonadas pela erosão, semeavam-se entre uma e outra borda. Tons de vermelho e amarelo alternavam-se qual torta, com camadas sucessivas de biscoito, amora, creme, morango, manga, biscoito, amora.
Aqui na Serra do Curral também, Olavo, olha só. Os geólogos costumam comparar a região da Serra do Curral a uma massa de bolo com vários ingredientes, batida por mãos diferentes. Depois de sair do forno, a natureza ainda partiu o bolo e montou os pedaços a seu bel prazer, quando não esfarinhou na água e espalhou as migalhas pelo vale do Rio das Velhas, ou depois do São Francisco. Em Retalhos do Mundo, também há vários exemplos dessas imagens de culinária. O vulcão Osorno, nativo, desde 1835, cone perfeito, lembra casquinha de sorvete emborcada. A Patagônia, imenso território vazio na ponta da Argentina e do Chile, manancial do imaginário sul-americano, lembra-me um bacalhau seco e salgado, partido ao meio. O Caracorã é uma bandeja de suspiros saindo do forno, suspiro de pedra e gelo. Aqui estamos lembrando de uma empregada, lá no Chinelo da Raposa Polar, tem um ponto belíssimo de uma empregada e os suspiros, né? Muito interessante que ele conta. Em O Pastor das Sombras, na passagem que exibe o sôfrego e quase obsceno ato do bispo chupando laranja. Isso que eu me lembrei uma vez, eu tinha uns amigos que estudavam para piloto lá no Carlos Prates, e a gente ia beber nos botecos ali perto do aeroporto. Eu não esqueço disso, era 20 e poucos anos, a gente bebendo uma cachaça lá, e apareceu um velhinho lá, chegou perto da gente e falou assim: sabe de uma coisa? A melhor coisa que tem no mundo, depois de mulher, é chupar laranja. O Pastor das Sombras, essa cena aqui é muito poética. Na noite seguinte, enquanto se empaturrava de laranjas, antes que os outros acolhessem, Manuel da Cruz saboreou a Via Láctea, a esparramar o imortalizante leite de Hera. Tem uma cena interessante envolvendo laranjas, também no livro Pastor das Sombras, nada mais, nada menos, o Joaquim José da Silva Xavier, quando ele era menino, ou seja, era ainda o Tiradentes, né? Ele entrou no pomar lá do bispo e roubou laranja. Né? O Gifone registra isso aqui. Um desses diabretes, pego no galho mais alto pelos escravos, chamava-se Joaquim José, visitava Mariana, em casa de parentes, vindo de São João del Rei. Que a imaginação não faz, né? Colorindo aí, dando mais vida à biografia do bispo. Em O Pastor das Sombras, com a liberdade que a ficção lhe concede, o romancista mergulha fundo em seu personagem, Dom Frei Manuel, que comemora um lance vitorioso, soltando o riso na privacidade de seus aposentos. Para mim, uma das cenas mais hilariantes da obra de Gifone é o bispo, né, sozinho lá, querendo colocar sua alegria para fora. Comemorou a vitória contra o inimigo como bispo e como homem, rendeu-se ao riso, ao saboroso riso dos vencedores. Todavia, a austeridade do cargo exigiu que se contivesse em público, esbaldou-se na privacidade de sua câmara, esfregou as mãos, ergueu-as para o céu, agradeceu a Nossa Senhora das Vitórias, bateu palmas, dançou com entusiasmo vira de sua terra, que a igreja proibira em todo o império. Grandes momentos permitem pecadilhos que Deus certamente relevaria, pois também participava do triunfo. Riu muito, sempre abafado, em cima dos dedos crispados, atento ao exterior. Se alguém escutasse a porta, ele pareceria tossir. Também nesse romance, Pastor das Sombras, tem passagens hilariantes envolvendo o bispo e um outro religioso que era gago. O bispo então pergunta para esse rapaz: reparaste que paraste de gaguejar? Parei, meu pai. O bispo soltou uma gargalhada e, ao mesmo tempo que em desconforto, escondeu os lábios atrás das mãos. Na construção ficcional desse bispo, o autor recorre à comédia clássica de Molière para desvendar a avareza desse representante do clero. Abriu a porta do sacrário, ensaiou uma genuflexão, retirou as hóstias, forçou o fundo falso da madeira para afastar as réguas, empurrou a primeira para a direita, removeu com cuidado as 3 outras, expôs a segunda porta, com fechadura mais robusta, abriu-a, afastou a cortina de veludo vermelho,
e num suspiro deu com as barras de ouro. Com as barras de ouro. Todos os livros do Gifone abrigam essa rica seara para quem queira encontrar razões de hilaridade, uma vez que o humor age reiteradamente como instrumento de busca e reflexão sobre o saber, desmascarando inclusive as mentiras e erros que se alojam nas faces do conhecimento. O humor saltita em trocadilhos, descrições grotescas, invenções, deturpações de provérbios, ditos populares, caricaturas, paródias, na construção mordaz da sátira, da ironia, estabelecendo assim um contraponto com a pretensa verdade da ciência, dos dogmas que procuram impor às frágeis mentes e aos dementes corações humanos. O grotesco é um aspecto recorrente na obra. Para Wolfgang Kaiser, a configuração do grotesco é a tentativa de dominar e conjurar os elementos demoníacos do mundo. Grotesca é a figura do Mefisto, no conto Mefis, que está no livro A Jaula Inquieta. Mefis removeu chifres, dentes e cascos com as mãos, arrancou pelos, não deixou cicatrizes, sequer escorreu sangue, apenas emitiu uivos. Meus cabelos se eriçaram, retornou a onda gélida. Quando retirou os olhos, minhas vísceras rodaram como as de faquir. Um ovo gigante deslocou-se de um lado para o outro da barriga. Não contive o vômito, saíram de jato sobre o colchão que se espalhou no chenile. O mal-estar arrancou-me da letargia. A sudorese de encharcar roupa, em seguida, espantou a tempestade fisiológica. Um fedor, velho conhecido, subiu de minhas axilas, desprovido de qualquer origem supra-humana. Em Adágio para o Silêncio, a protagonista defunta se assemelha a uma figura cômica, grotesca. Cássio, que saía da biblioteca, ficou estarrecido com a fisionomia da mãe. Lembrou um palhaço pronto para o picadeiro. Até o Cristo, até a imagem do Cristo passa pela dimensão do grotesco. Sobre a tampa em madeira, mais clara, na parte mais estreita, a figura do Cristo sofria em dobro. Além do excesso de espinhos na cabeça, deformaram-lhe a boca como se vítima de terrível dor de dentes. Em O Caçador de Etes, o simpático personagem Pemba é assim descrito em um momento. Pemba pôs-se a rir, enquanto colocava as mãos em cima das orelhas e tentava imitar as feições e os urros de um macaco. O próprio autor também se descreve fazendo careta, evocando um filme, O Iluminado, que é um dos meus filmes prediletos. Lembramos do Iluminado, filme baseado na história de Stephen King, em que Jack Nicholson encarna o pai enlouquecido pela solidão do inverno num hotel deserto. Meus filhos pediram, caso a vida imitasse a arte, que eu os poupasse das machadadas. Respondi, arremedando a caratonha do ator. Rindo de morrer. Os estudos freudianos sobre o humor, conforme vê Daniel Kupperman, demonstram que a instância do xiste, diante da pulsão da morte, se impõe a serviço de uma ilusão criativa, pois o humor é o meio de se obter prazer, apesar dos afetos dolorosos que se apresentam nas situações em que ele emerge. Uma das passagens mais hilariantes acontece no romance Tinta de Sangue, em que se faz implacável crítica aos abutres da mídia, com a presença da repórter Paula Suelen, fazendo cobertura de um acidente automobilístico. Né? O livro tem um começo empolgante com um acidente e o Gifone nos coloca ali, diante, né, dos ferros retorcidos dos automóveis, aí aparece a repórter. Ai, gente, é horrível, não desejo para ninguém, a mulher está ali morta, não está, Bozó? Focaliza bem. Ai, que horror, telespectador. Não queria que nenhum de vocês tivesse presenciar essa cena, chocante demais. Tem uma mulher morta e um homem, dá para mostrar ele em close, Bozó? Meu Deus, que horror, como é que eu vou dormir hoje? É terrível essa cena. Você pegou bem a sangueira, Bozó? Não esconde nada do telespectador. Mais adiante, outra cena. Essa aqui é ela com o médico tentando salvar o paciente,
Gente, o doutor está descontrolado, o que fazer, né? Afinal, o compromisso com a notícia é meu, não dele. Ele me diga e eu informo. Esse é o certo da informação. Bozó, afasta um pouquinho para o corpo passar. Ai, que horror, nunca vi ninguém morrer na minha frente. O telespectador também deve estar chocado. O enfermeiro está bombando ar na boca do morto. Agora, o doutor está comprimindo o peito dele, mas muito devagar. Será que não seria melhor comprimir mais depressa, doutor? Outra sequência hilariante, está lá na Adágio para o Silêncio, quando no velório aparece a dona Carlota, uma velha de pernas arqueadas, juntamente com a filha Dinorá. Ela chega com uma sombrinha, ela é muito surda, então são 3 páginas de matar de rir. Vou pegar só um trechinho aqui. Dinorá, no meu tempo o povo chorava nos velórios, você pôs reparo que tem muita gente rindo. É recorrente a imposição lúdica humorística nos episódios em que há iminência da fatalidade, como se vê num trecho de uma crônica, em que a tragédia está prestes a acontecer e ela é amenizada por um neologismo que se insere na narração, que sucede com um japonês. O avião começou a tremer, tremeram as cadeiras, como que arrancadas do suporte, tremeu o teto, tremeu o chão, tremeram as janelas, mesinhas dos assentos desprenderam-se, bagageiros abriram-se, objetos caíram. Um japonês levou uma niconada na testa, liberou pavor e dor num grito agudo. O próprio Apocalipse, na visão irônica do autor, é visto através do humor, sem dispensar preocupação com a comida, como se vê nesse trecho do fim do mundo está chegando. Acabo de ter uma visão horrível. O fim do mundo virá. Está marcado para o ano 3000, sem tirar nem pôr. Dessa vez é verdade, juro. A fome e a sede arrasarão a humanidade. Para provar, 3000 contém o número 3, suma cabalística, o máximo da profecia. Não tem erro. Quem viver, verá. Como eu sou esperto, comecei a estocar água e comida. Eu não quero ser pego desprevenido. As ironias do Gifone. O termo ironia advém da palavra grega aironé, que evoca dissimulação e interrogação. Em seu sentido corriqueiro, a ironia se define em dizer o contrário do que se quer dizer. Nessa acepção, são frequentes os textos em que o riso se insinua por tiradas irônicas, como estas, a propósito do comportamento dos colonizadores. Por falar em Magalhães, ali perto do Estreito, em San Julián, o grande navegador português decapitou e esquartejou em 1520 alguns dos seus marinheiros, amotinados por causa das agruras a bordo. Boa gente, esse Fernão! A ironia se insere nos domínios do riso, quando em seu bojo está compreendida a percepção dos elementos opostos. Por exemplo, numa passagem do livro infantil, Os Pássaros São Eternos, o narrador valoriza as vantagens da velhice. Engana-se quem acredita que a velhice subtrai. Pelo contrário, adiciona bengala, dentadura, óculos, marca-passo. Em uma das crônicas de viagem, o autor confessa que ao visitar um templo asiático e ao tentar destravar uma porta, causou grande rebuliço, pois poderia despertar a deusa Kali, detentora do mal, uma espécie de caixa de Pandora. A ironia acompanha seu comentário. Também essa passagem é muito engraçada, lendo a crônica toda, estou resgatando aqui só um trechinho. Pedi desculpa pela ignorância e pela curiosidade. O incidente ensejou um convite, voltar a Pyongyang durante a reentronização de Kali, ali pelos anos 2050. Confirmei a presença, mas algo me diz que meu otimismo, a longevidade, anda bastante exagerado. O Freud, lúdica linguagem. O Freud, em suas conferências sobre escritores criativos e devaneios, estabeleceu a relação entre a criança e a criatividade literária. O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Não se esqueçam que a ênfase colocada nas lembranças infantis da vida do escritor, ênfase talvez desconcertante, deriva-se basicamente da suposição de que a obra literária, como devaneio, é uma continuação, um substituto do que foi o brincar infantil. A Helena está aí ainda ou saiu? Está lá atrás, né? Porque outro dia ela falou para o pai dela, né? O meu sítio é ali
ao lado do Rio das Velhas, em Sabará, e ela me perguntou, né? O Vocaio, no Rio das Velhas, os peixes nadam de bengala? Ah, que lindo. É. Em todos os livros, o autor exerce intensa atividade com os jogos verbais. No conto Olho por Olho, As Chinelas da Raposa Polar, há uma sátira ao Big Brother, em que os personagens se chamam Brotero e Orvélio, numa irônica alusão ao George Orwell. No romance Tinta de Sangue, os personagens têm nomes que as iniciais formam o bem contra o mal. Tem ali o Breno, o Eustáquio Medrado, Marco Aurélio Lima, Marco Alarico Leonel. Em A Verdade Tem os Olhos Verdes, nomes de personagens secundários remetem a lúdicas onomatopeias. Os meus tios, 4 tios, possuem as mesmas iniciais: Aloizinho, Alcides, Alberto e Alaor. Tratam-se por cachorrada, pela sonoridade do au, 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 au. Tem também a russificação. Nós estamos aí na Copa do Mundo na Rússia. O Gifone já brinca aí com a Rússia, falando dos portugueses. Contavam-os piadas de russos. Ela terminava uma ótima, do Manuelovski e do Joaquinov. Inclusive, 2 famosos escritores, um da Califórnia e o outro da União Soviética. Conheci 2 escritores idosos, mas ainda lustros, o californiano Francis Mendelssohn e o russo Sergei Fantinov. Por horas discutimos o valor intrínseco das obras literárias. O Fantinov é o Fantini que está ali, e o Chico que está lá em Viena hoje, né? O Chico Mendes estão aqui homenageados pelo Gifone. Agora vamos falar um pouquinho de trocadilho, que é a minha praia. A ensaísta Lia Cupertino, que analisou, até um livro muito interessante, analisando o humor em Monteiro Lobato, e ela vai transcrever ali uma análise do Prope sobre o trocadilho, ou também em francês, calembour. O calembour pode ocorrer voluntariamente, mas pode também ser criado de propósito. Nesse caso, requer um talento particular. A capacidade de encontrar e de aplicar rapidamente o sentido estrito e concretamente literal da palavra, e de substituir por ele o mais amplo e geral, que está na mente do interlocutor, constitui um tipo de argúcia. Argúcia requer talento e esperteza. Alguns trocadilhos evidenciam um jogo mais sofisticado com a linguagem, como ocorre na transação semântica das palavras pluma e pena, nesse trecho aqui do Adágio para o Silêncio. Uma pluma de passarinho em excesso no prato das más ações poderia significar a pena máxima. Ainda no departamento das aves, é interessante esse jogo aqui na Árvore dos Ossos. Para melhor treinar o seu mascote, a mãe passava horas lendo a Bíblia para mim. Lia para que depois eu repetisse, feito papagaio, e ela colhesse os louros. Há trocadilhos a que eu chamarei de longo alcance, que ocupam um trecho maior da narrativa, como se ele fica com os vocábulos nata e natais, lá em Adágio para o Silêncio. Rememorou os natais da infância, quando sua madrinha lhe enviava o melhor dos presentes, uma bandeja de pastéis de nata. Mudou o teor das palavras, resgatou a líder nata. Nos diálogos, um personagem deturpa as palavras ouvidas, como ocorre com frequência em Adágio para o Silêncio, romance que gira em torno de um velório, que, de certo modo, amplia e aprofunda o caráter jocoso que o contista Luiz Vilela trabalhou no seu conto Velório em Tremor de Terra. Aqui cabe até uma coisa interessante. Quando a minha filha, que agora vai ganhar uma filha, eu vou ganhar mais uma neta, a minha filha Ludmila estava fazendo intercâmbio em Tóquio, em Japão, e eu mandei uns livros para ela ler lá, e entre eles o Tremor de Terra, do Luiz Vilela. Ela me contou que ela estava lendo esse livro no metrô, e quando ela chegou no velório, que ela ria tanto, que os japoneses começaram a olhar para ela espantados, para ver o que estava acontecendo. Bom, achei que fosse pelo velório da sua avó, Bulio Júnior. Ela mostra, mas parece velório. É verdade que o abuso do trocadilho pode resultar numa forma fácil e frágil de humor. E o próprio autor tem consciência disso e brinca com o risco desse expediente lúdico,
nessa passagem de O Poeta e o Quasar. Creio que a atuação britânica fique prejudicada pela ingestão da tradicional torta de rim, possuidora de um gosto ridículo, com perdão pelo trocadilho horrível. Os trocadilhos, ou inventados pelo autor ou incorporados na cultura popular, pululam tanto na ficção como na crônica, conferindo essa dimensão lúdica e humorística. Os indígenas dos Andes, os andígenas, portanto, pensando melhor, Pizarro foi um homem de todos os tempos bizarros, povoou a história. Esperança, Simval, nesta casa, queria dizer espera herança. Pastor das Sombras é o livro que tem mais trocadilho de Gifone, é o Pastor das Sombras. Aparentemente, o livro mais sério dele é o que tem mais trocadilho. O reiterado uso do trocadilho está em sintonia com o barroco, estilo predominantemente lúdico, retomado no romance. Os marianenses perguntavam-se nas ruas e becos se os compositores escolhidos eram filhos de Dom João V com as freiras de Odivelas, e repetiam, jocosos, Rei de Velas, Rei de Velas. Em tempos de Pombal, os mais terríveis para o clero, as pombas morrem longe do ninho, do minho também. Sabes que o riso é uma defesa contra a morte. Freud estudou o chamado humor patibular. É uma delícia as anedotas que o Freud conta, né? Aquele cara que é condenado à morte, está preocupado que está com dor de garganta e está ventando, né? Ele está indo para o patíbulo, né? E era uma segunda-feira e ele comenta, eu comecei bem essa semana. Para Humberto Eco, através do cômico e do humor, o homem tenta tornar aceitável a ideia insuportável da morte, ou vingar-se do destino dos deuses que o define como mortal. O cronista não teme brincar com fogo ao evocar a Inquisição. Eu li um artigo sobre os males que acometeram pessoas famosas a partir da análise de suas cabeças, do tipo, fulano morreu assim porque era assado. Assado morreram muitos porque ousaram pensar. Palavrão. Bom, devido aqui ao ambiente, eu não trouxe todos os palavrões que eu encontrei no livro, né? Mas tem uns interessantes. O palavrão também é um instrumento humorístico, principalmente quando surge de forma inesperada, quebrando a formalidade da linguagem, ou como agente dessacralizador de outros signos linguísticos. Por exemplo, em O Ovo de Ádax, o protagonista solta um palavrão numa frase alusiva a um conhecido verso de Machado de Assis: merda, porque eu não nasci um simples vagalume. O palavrão enunciado pelo bispo em ambiente clerical também provoca humor. Merda, 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 merda. Bateu com força na boca, olhou ao redor, perscrutador. Na biografia sobre o bispo, o autor transcreve um soneto adulatório do Francisco Xavier da Silva, em que a palavra bago, bago no sentido de bastão episcopal, aparece 3 vezes. O texto em si não é engraçado, mas a intenção do biógrafo do bispo foi engraçada, porque ele coloca o bago ali, né, num soneto encomiástico. O poeta era um poeta adulador, então, para mim, ele, mais do que um puxa-saco, ele foi um puxa-baguíssimo, né? Porque aparece ali, olha só, sustentando-lhe no bago a longa idade, deixa do bago anual solenidade, a divindade, a cruz, a mitra, o bago. Ele usa até a técnica recolhitiva para citar o bago, mas que a intenção do poeta foi falar do bastão episcopal. Vamos chegando ao fim. Signos brincantes. Entre os variados procedimentos humorísticos dessa escritura, podemos apontar o recurso das citações, paráfrases, paródias. A paródia, como diz Linda Hutton, um clássico texto, a paródia não se trata de uma questão de imitação nostálgica de modelos passados. É uma confrontação estilística, uma recodificação moderna que estabelece a diferença no coração da semelhança. No Pastor das Sombras, ambientado no século XVIII, há deslocamento anacrônico envolvendo frases de Dom João VI, Augusto dos Anjos e Napoleão Bonaparte. Recolhei todas essas tartarugas de ouro antes que os aventureiros o façam.
ou elas fujam. A mão que afagou, apedrejou, como pude sucumbir à falsidade? Do alto do infinito, 70 bilhões de anos-luz nos contemplam. Aqui já é do infinito em pó, pegando a frase do Napoleão. Leila Perrone Moisés, citando Derrida, afirma que a literatura é uma instituição que consiste em transgredir e transformar. Gifone é pródigo na arte de transgredir e transformar. Barthes considera que o deslocamento contínuo de formas exauridas que se transmutam no espaço cênico da página oferece novas leituras e escapa das garras do poder, pois no poder, o poder está emboscado em qualquer discurso. Em Luiz Gifone, os provérbios transformados são inúmeros. Quanto maior a altura, pior a fratura. Perneta que conhece a muleta vai à retreta. Antes uma quase mutante que nenhuma amante. Quem sente o chulé não vê o pé, dizia o meu pai ao tirar o tênis. Eu ponho a mão no vácuo por ele. O vácuo não é tão feio quanto o pintava. O romance que tem mais provérbios é A Árvore dos Ossos, ambientado no espaço rural, em que a matriarca, a dona Francisca dos Santos, exerce o poder expresso na saraivada dos seus ditos sentenciosos. É fácil lidar com o povo. No aperto a gente aceita, depois a gente ajeita, mais tarde a gente enjeita. As coisas ficam como dantes no quartel de Abrantes. Desde que o mundo é mundo, tudo se resolve assim nessa terra. Quem pode, pode, o resto sacode. Outro expediente a compor o painel lúdico dessa obra é o uso da ruptura do paralelismo semântico, quando um termo diferente invade uma área semântica. Por exemplo, nas cerimônias de posse do bispo de Mariana, que já foram adiadas por causa da chuva, a inserção da palavra capa pluvial produz efeito humorístico em meio aos trajes clericais. Entre 9 e 10 da manhã, Manuel da Cruz, numa liteira, até a capela do São Gonçalo, onde se paramentou com sobrepeliz, amicto, alva, símbolo, cruz peitoral, estola, anel, mitra e, por via das dúvidas, a capa pluvial. Então, essas coisas inesperadas, né, que são muito engraçadas, por exemplo, lá no Mefis, naquele conto sobre o demônio, o personagem, né, usa uma frase em latim, vade retro, Satanás. Aí o diabo fala assim para ele, vê se não enche o saco de hoje. Bom, gente, enfim, eu espero que esses retalhos de texto, essa releitura, com perdão do péssimo trocadilho, possa incentivar novos leitores a subir nas montanhas das letras, onde há afeto, crítica social, reflexão sobre o homem, o cosmos, o embate entre a luz e a treva, a vida e a morte, mas sem perder de vista a verve humorística que nos faculta o prazer do texto, porque é muito saboroso ler o Gifone. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio, por essa belíssima aula sobre a obra de Luiz Gifone. Agora o microfone está disponível para quem quiser fazer perguntas para o Caio, quem quiser se manifestar de algum modo, enfim, o microfone, a palavra está livre. Opa, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui para essa belíssima palestra do Caio. E também, Caio, agradecer a você a paciência que você teve de ler 20 e tantos livros, né, e observar tanta coisa, descobrir essas pulsões e obsessões todas, que deve ter dado um trabalho enorme para você. Realmente, estou lembrando aqui que nesse mês de junho faz 66 anos que o meu tio José, que eu chamava de vovô, porque ele era mais velho que meu pai, inaugurou o cinema, fez o discurso na inauguração do cinema lá em Cruzília, que era do pai dele. E ele disse hoje eu descobri por acaso, que ele falou que
os Maciéis estavam em débito com os Gifones por causa desse discurso. Caramba, agora eu estou em débito com você, é muito, eu não sei como é que eu vou pagar esse débito. Vamos inaugurar um cinema na academia. É isso aí. E agora eu queria só dizer uma coisa. Você colocou ali no título da palestra provocações gifônicas, mas eu acho que o mais importante de tudo foram as considerações maciélicas. Muito obrigado, Caio. Quem mais? Ali já tem Jorge, depois nosso outro colega, Jorge Fernando. Lembrando que todas essas sessões são gravadas para integrar o acervo audiovisual da academia e servir de fonte de pesquisa. Meu nome é Sérgio Fantini, eu fui aluno do Caio no cursinho Promove há muitos anos, muitos anos, e a partir daquele momento a gente se tornou amigos inseparáveis. Caio é meu grande amigo, meu mestre, e ele só me cria problema, porque agora eu vou ter que reler toda a obra do Gifone, que eu li quase toda no original, tenho essa honra na minha biografia, vou ter que ler tudo de novo para ver se o Caio estava certo agora também. Obrigado, Caio, obrigado, Gifone. Obrigado, Sérgio. Bom, eu queria dizer que eu conheci o Caio em 1981. Ele tinha lançado um livro de sonetos, né, Caio? E um amigo comum que fez a capa do livro me deu um exemplar e eu gostei. Clajá. O Clajá. E eu fui até sua casa fazer uma matéria, uma pequena reportagem, um trabalho de escola, né? Eu estudava jornalismo, né? A sua palestra foi muito interessante, me assustou muito, porque eu vou ter que fazer algo parecido, ou a metade disso, sobre o Antenor. A minha sorte é que são só 3 livros que eu estou relendo, não preciso reler 21, não é? Embora a literatura de Gifone seja muito boa, assim como a do Antenor. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Gifone. Gifone, eu acho que uma coisa que assusta um pouco o escritor é essa análise, né, essa leitura da obra dele. Eu me lembro que uma vez o Cunha de Leiradela, amigo nosso, me contou uma história, porque ele foi numa determinada universidade aqui, me parece que foi na Newton Paiva, e haviam feito um trabalho sobre a obra dele, um conto, um romance, não me lembro, e uma professora veio e fez um pequeno discurso sobre a obra, porque aqui é isso, aqui é aquilo, porque isso assim, 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 e o Leiradela, com aquela sutileza, debaixo daquela boina encebada, de português, só falta pena, até eu fiz uma caricatura dele, tem uma pena, assim. Aí ela falou assim, agora a palavra é do escritor. Ele falou assim, minha senhora, eu lamento muito dizer, mas a minha obra não é nada disso. Aí ela disse para ele, eis mais um autor que não compreende a própria obra. Então eu queria saber, Gifone, diante dessa análise, né, ele, na verdade, ele fez aí uma autópsia da sua obra. Como é que você se sente, se tudo isso que ele falou foi consciente na sua obra, quando você criou, foi maquiavelicamente escrito, ou se muita coisa escapou à sua racionalidade enquanto escrevia? Porque, às vezes, a gente escreve algo, sobretudo na ficção, o Caio enxergou coisas no meu livro Palmeira Seca que eu não sabia, e aí eu passei a adotar nos outros livros, né? E, então, às vezes, acontece isso, uma leitura profunda como a do professor Caio, revela ao próprio autor facetas da sua própria obra que ele, às vezes, desconhecia. Eu queria saber como é que foi isso, se você se reconheceu em tudo isso, ou se algumas coisas você disse, não é bem assim, ou, opa, não pensei nisso. Bom, Jorge, antes de mais nada, não foi uma autópsia da minha obra, não. O Caio realmente falou que descobriu coisas que eu não sabia sobre a obra. Agora, é evidentemente que tem o escritor
eu falo que o escritor faz uma grande sacanagem com o leitor. A gente fica um ano em cima da obra, o leitor fica algumas horas. De modo que a gente pode colocar ali no texto coisas que o leitor não percebe assim de cara. O Caio percebeu muita coisa. Realmente, a leitura do Caio é uma leitura profunda. Agora, a respeito daquela questão do Leiradela, uma vez o Caio fez aproveitou um texto meu para um concurso de juízes, me parece que em Brasília, uma coisa assim. Você fez uma prova para juízes em Brasília. Aí, as perguntas que você fez, eu tentei responder, depois eu conferi e tirei 0. Bom, ver o Caio aqui nessa mesa, não sei se é a mesa centenária, né? E lembrar do Cine Vitória, essa coisa, leva a gente a mim pessoalmente é bom, né? Porque não pode ser eu que não seja pessoalmente. Mas eu estou viajando aqui, Caio, em Aiuruoca, né? Encontros de escritores lá, em Cruzília, quer dizer, tempos passados que nós aproveitamos muito, convivemos muito, com muita vibração, né? Contando história, a gente bebia cachaça bastante naquele tempo, né? E ele vem como um anatomista, né? Eu penso assim naqueles álbuns da Escola de Medicina que você vai passando, você vê, né, coisas que ninguém vê, né, que ninguém imagina que exista, essa coisa toda. A outra observação que eu quero fazer é assim, a infiltração que está aqui hoje, né, Branca? Do Coletivo 21, né? Sérgio, parece que acabou, mas não acabou, está quase todo mundo aqui. O Coletivo 21 é um grupo, né? Hein? Representado pelo Caio, por você, pelo Gifone, né? Por quase todo mundo que está aqui. Eu acho que foi um momento importante também para nós que estamos trabalhando com literatura, um momento de uma confraria, não é, Cristina? Acho que todos nós, o Gifone, vários que estão aqui, estivemos lá, né? A Dagmar Braga alugou uma sala e a gente se reunia, quer dizer, a letra de música do Caio saiu de lá, né, uma oportunidade ali, houve muitas experiências, quer dizer, só isso, de lembrar oportunidades muito ricas que a gente teve e dizer que isso dá uma alegria especial da gente se rever aqui também, né? Que nos desculpem os que não são do coletivo, mas são de algum coletivo, todo mundo é, né? Eu quero dizer assim, a academia é um lugar de uma confraria, supõe-se, de uma fraternidade, né? A gente se chama de confrade. Então, eu acho que nesse mundo fragmentado pela tecnologia, em que a gente é assolado por coisas que vêm de fora, que você não escolhe, você tem que estar fugindo para poder ter um momento de silêncio, de reflexão, de contato consigo mesmo. Eu acho que pertencer a uma confraria é uma coisa que dá gosto, né? Tá bom? Obrigado, Caio. Muito bom. Parabéns, Gifone, né? Vale a pena assistir. Quem mais? Ieda. Ieda Pratsberg, só um minutinho. Caio, você foi extraordinário, sabe? Foi esplêndido. A gente quase que nem precisa de ler o Gifone, porque você já deu para nós com detalhes que talvez nós nem conseguíssemos perceber. Mas o que eu quero falar com você é uma coisa afetiva, sabe?
quando fala em Aiuruoca, eu fico com uma dor profunda no coração, porque uma maior amiga minha, que morreu há poucos anos, morou muito em Aiuruoca. E eu estive lá, em casa dela, e lá, inclusive, conheci a viúva do poeta, do Tantas Botas, sabe? Dona Arlete. É, uma mulher bonita, elegante, mas parece que pouco tempo depois ela morreu. Agora, em relação à Cruzilha, o meu encantamento é com os queijos de lá. Porque há uma empresa lá, você deve saber, que imita os queijos franceses e até italianos. E eu estive lá e comprei muito queijo, de maneira que são dois momentos, o da saudade e da tristeza e o outro da alegria do queijo, viu? E parabéns, porque foi extraordinário o que você fez hoje, viu? Obrigada. Queria registrar aqui entre nós a presença do acadêmico Caio Bosque, ocupante da cadeira número 30. Caio, parabéns aí pela sua dedicação aí, o trabalho do meu pai é espetacular. Eu acho que você, além de ter feito essa dissertação maravilhosa, eu acho que você fez um milagre. A gente tem um problema lá em casa que eu não gosto muito de leitura, não. E aí o pessoal pergunta, o livro do seu pai? Eu só li os fininhos. Os infantos juvenis, até ali eu fui. E hoje aqui é interessante que santo de casa não faz milagre, né? E você me instigou a ler. Esses detalhes que você colocou que você tira do trechos, né? Essas pinçadas que você deu aí. Eu estou aqui pensando, falei, gente, está tudo lá. Eu tenho lá o depósito dos livros na minha casa, eu tenho lá 5.000 livros à disposição. E eu vou começar a pegar um por um, e eu acho que aí você fez um milagre aí hoje, viu? Porque bravo. Eu só li os fininhos. Agora eu vou ler o resto, depois a gente conversa. Muito bom. Que beleza, hein? Muito bom. Mais palavras, comentários? Muito bem. Branca? Branca Maria de Paula. Obrigada, Flávia. Eu fiquei super feliz de você ter voltado de Portugal, Caio, eu não sabia. Nossa, que coisa boa. E foi maravilhoso, realmente. Eu conheço, sei lá, 80% da obra do Gifone, do meu amigo. Já li alguns originais também, manuscritos inéditos. Mas, realmente, é sempre bom alguém passar uma obra por este crivo aí. E eu achei que você foi muito feliz, até na sua metodologia mesmo, sabe? E original, bastante singular, tudo o que você falou, abrangendo esses temas, né? Dissecando, mas não é defunto, não, né? Dissecando a obra dessa forma, sabe? E foi para mim uma surpresa também, porque você não ficou atrás do Gifone nos xistes e nos ditames, ditados, etc. Eu adorei, eu não sabia que você era tão engraçado assim. Muito engraçadinho. Aqui, Gifone, que bom, né? Isso, acho que fecha um ciclo aí, né? Pode começar outro.
Não é? Agora que eu sei imortal, então tem que começar outro. Parabéns para todo mundo, viu? Cristina Agostinho. Cristina Agostinho. Bom, boa noite para todos. E, antes de mais nada, realmente elogiar a sua palestra, Caio. Eu já ouvi muitas palestras de professores, de acadêmicos, mas nenhuma que instigasse tanto a gente, no meu caso, a reler toda a obra do Gifone, que eu conheço, mas a forma que você fez a abordagem realmente foi encantadora. E eu queria só citar uma coisa aqui, que, não sei, não tem interesse nenhum, mas para mim é muito especial, que o primeiro livro dele, Os Pássaros São Eternos, eu fui de uma comissão julgadora da editora que publicou o livro dele, eu, Vivina e coisa. E eu falei, quem é esse escritor? Nós ficamos encantados com o trabalho dele, e mal sabia eu que daí a uns 30 anos, né, meu bem, a gente ia estar juntos, muito mais próximos daquela minha leitura do texto dele. Parabéns, meu amor, você merece. E, Caio, muito obrigada. Bela noite, delicada, hein? É isso mesmo. Fecho de ouro, né, Caio? Bela noite, delicada, sensível, emocionante, à altura do nosso querido confrade Luiz Gifone. A gente, esse ano, está fazendo uma série de 10 conferências sobre as obras dos nossos 10 acadêmicos residentes em Belo Horizonte que se dedicam à poesia, à crítica literária ou à prosa de ficção. Né? Então, já houve a conferência sobre a obra de Elizabeth Renaud, nossa presidente, a cargo de Barra Jutte Baixa. Houve também, a cargo da professora Aide Ribeiro, a conferência sobre a bela obra de Rui Mourão. Agora, a conferência sobre a obra de Luiz Gifone. Em 6 de julho, a conferência de Maria Inês Marreco sobre a obra de Carmen Schneider. Jorge Fernando, que aqui está, vai nos presentear com a conferência sobre a obra de Antenor Pimenta. E ainda teremos, no segundo semestre, as conferências sobre as obras de Fábio Lucas, Ieda Prates Bernes e Olavo Romano, que aqui estão, Ângelo Machado e Benito Mourão. Benito Barreto. Muito bem, muito obrigado a todos. Caio, muito obrigado pela sua generosidade, pelo brilho, pela competência com que respondeu ao convite dessa casa. Boa noite a todos e até a próxima.